a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porém como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-lhe Jesus para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por esse momento de louvor do qual estivemos aqui, te adoramos, exaltando o teu nome. Que momento gostoso de nós podermos estarmos aqui te adorando, Senhor, com nossos lábios. Nesse momento nós vamos meditar na tua palavra, que ela é rica, Senhor. Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações, Deus. Nos torna a cada um sensível para poder ouvir, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha me usar nessa noite com poder e autoridade para ministrar a palavra que é tua, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ocupar esses lugares. Amém. Queridos, é impossível falar de Jesus e não falar em milagres. É impossível. A história, o ministério de Jesus é todo envolvido em milagres. A começar da forma como ele veio na terra. Jesus, ele deixa seu habitat. Ele deixa a sua glória. Ele se transforma num feto. E é introduzido pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem camponesa chamada Maria. Falando essas coisas, parece história de filme da Marvel. Mas isso aqui é um fato histórico. Apóstolo Paulo, ele fala isso em Filipenses 2,7, que ele diz que ele mesmo se esvaziou-se, tornando em semelhança de homens. Apóstolo João também diz isso, que o verbo de Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lucas, o evangelista, também, ele narra como esse fato ocorreu, que o anjo Gabriel visita Maria e diz que do ventre dela viria aquele que seria o Salvador. E Maria diz: mas como que vai ser isso? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e do seu ventre virá aquele que será o Salvador das nações. Então, a vida de Jesus é milagre. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela é um milagre. Se você analisar bem com o raciocínio humano, lógico, o livro escrito por um período de cerca de 1500 anos, por cerca de 40 autores. Moisés, que foi o grande líder, escreve. De repente Josué, um grande general. Davi, pastor de ovelhas, se transforma em rei. Inúmeros profetas escreveram partes da Bíblia. Ora eles eram um povo peitado numa terra, ora entra na terra, ora escreve sobre cativeiro, ora são libertos de cativeiro. Eu leio em Êxodo, falando sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Aí eu vou para Levítico, todos aqueles rituais o qual eles tinham. Aí eu chego aí aos Hebreus, nós nem sabemos quem escreveu, tudo cumprido em Cristo. Como que pode um livro, num tempo tão gigante, dizemos assim, 1 milênio e meio, está aqui até hoje?
Já tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, nós sabemos disso. Ela está aqui até hoje, transformando vidas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia, queridos, a Bíblia ela também é um milagre. Então, sendo assim, todo o ministério de Jesus ele é envolvido em milagres, cura, transformação, multiplicação, ressurreição, até a sua ascensão ao céu. Fica imaginando o homem levitando até o céu. Parece coisa doida, irmãos, mas são fatos, são narrativas históricas que nós temos aqui. E João, ele é o que melhor define essas coisas. No final do seu evangelho que ele escreve, há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, ele diz: creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas, apesar do ministério de Jesus, a história, a vida de Jesus ser toda envolvida em milagres, curas, os milagres, o qual Jesus fazia, os sinais, eles não eram meros eventos. Jesus ele não realizava milagres simplesmente por fazer. Havia um propósito. Jesus muitas das vezes ele usava os milagres como uma espécie de parábolas. Jesus ele queria trazer um ensino para aquelas pessoas. E os milagres simplesmente davam autenticidade naquilo que ele queria dizer. Jesus não era curandeiro. Ele curava sim, mas ele queria trazer algo para o povo, para que o povo pudesse entender. O exemplo, primeiro milagre, lá em João capítulo 2, que ele transforma água em vinho. Acaba o vinho, os irmãos sabem da história. Aí vem a mãe de Jesus, Jesus acabou o vinho. O que eu tenho a ver contigo? Não chegou minha hora ainda. Tudo estava debaixo do controle de Jesus. E no tempo dele, ele transformou a água em vinho. E o que João diz ali? E ele revelou ali a sua glória. Ali ele se manifestou. Eu vim para dar o de melhor para vocês. Tudo que eu dou é de melhor. A transformação de água para o vinho fala que é de melhor, que tudo que Deus dá é de melhor. Ele revelou a sua glória. A cura do paralítico. Jesus ensinando uma casa, eles carregando um paralítico. A história é linda. Ele não consegue entrar na casa. Pô, o que vamos fazer? Aí arruma uma escada, leva o paralítico no telhado, destelha a casa, desce o paralítico ali, crendo que Jesus ia curar o paralítico. E Jesus ensinando, de repente desce o paralítico ali. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim: seus pecados estão perdoados. Pecado? Eu vim atrás do milagre. Eu vim atrás de uma cura. Eu vim atrás que o Senhor venha ajudar esse homem, cura, o Senhor vem falar de pecado. Aí Jesus ele aplica. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados, ou esse paralítico levanta e anda? Pecado é coisa espiritual. O perdão é algo espiritual, algo de Deus para nós. Nós não vemos perdão de pecado, mas nós vemos com os olhos da fé, não é com os olhos espirituais. Aí ele diz assim: e para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecado, levanta, e curou o paralítico. Então veja, Jesus ele aplicava as coisas. Jesus outra hora multiplica pães. Todos ali se saciaram, 5.000 pessoas na primeira multiplicação de pães. Aí chega no dia seguinte, fala: ó, vocês comerem esse pãozinho aí, mas vocês vão ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele aplica os seus milagres. Eu sou o pão vivo. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou o verdadeiro alimento que sacia a tua alma sedenta. Jesus está aplicando aquele milagre. E a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. Jesus vai até lá e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá.
O que ele está dizendo? Eu sou a ressurreição. E nós cantamos aqui: onde está a morte, a tua vitória? Nós em Cristo Jesus, até a morte, nós vencemos. E Jesus ressuscitou. E a certeza como ele ressuscitou, aqueles que morreram ou esperando, um dia vão estar para estar com ele na glória também. E para a autenticidade daquele milagre, o que ele diz? Lázaro, sai para fora. Ele sai pulando lá e é feito um milagre. Então vejam, os milagres que Jesus realizava não eram meros eventos. Havia uma aplicação do qual Jesus queria trazer. E esse milagre aqui, queridos, que eu quero falar com vocês hoje, ele não é diferente. Jesus, ele queria trazer uma mensagem para seus discípulos. Jesus, ele queria tratar com o crente. Essa é a maior realidade. Jesus queria tratar com o crente nesse texto. Como diz, Jesus, ele chega a uma aldeia chamada Betsaida e traz um cego pedindo que lhe tocasse. Eles criam que Jesus poderia fazer milagre. Eles criam que se aquele cego fosse levado até Jesus, Jesus poderia curá-lo. Mas diante disso, Jesus, ele usa 4 técnicas. Presta atenção. Dá para fazer uma pregação pentecostal boa aqui. Só nessas 4 técnicas aqui. Primeiro, ele toma o cego pela mão. Eis te digo que Deus está te tomando pela mão direita. Você não vai se desfalecer, ele vai te segurar. Você nunca vai, quem que está te segurando? Primeira técnica que Jesus usa. A segunda, ele leva para fora da aldeia. Deus está tirando você da situação de deserto e está colocando você numa situação de vitória. É outra mensagem aí. Segunda técnica. Terceira técnica, aplica-lhe saliva nos olhos. É o ato profético. Vamos fazer um ato profético aqui que não vai ter como Deus o curar. Consegue não fazer um ato profético aqui que Deus vai curar. E por último, impõe as mãos. Nós vamos chamar um monte de pastor, apóstolo, tudo aqui. Vai todo mundo impor mãos. Não vai ter como não ter milagre. Daria 4 pregações aqui, porque Jesus usou 4 técnicas. Aí surge a pergunta: diante de todas essas técnicas, Jesus pergunta para o homem: vês alguma coisa? Ele responde: vejo. Vejo os homens como árvore andando. O que aconteceu? Jesus falhou. Jesus errou. Irmãos, não tinha como dar errado. Irmão, é impossível dar errado, irmãos. Jesus usou 4 técnicos, pegou ele pela mão, levou para fora da aldeia, fez um ato profético, impôs as mãos, fez tudo. O homem fala assim: fez o homem como árvore. Esse homem, ele está vendo? Vocês conseguem entender o estado desse homem? Ele está cego ou não está? Ele vê ou ele não vê? É difícil você distinguir o estado desse homem. Você não pode falar que ele está vendo, mas também não pode falar que ele não está vendo. Acredito eu que ele teria ficado cego, porque se ele soube distinguir a árvore, quer dizer que talvez ao longo da vida ele perdeu a visão. Ele falou: eu vejo o homem como árvore. Ele vê coisas, ele não vê pessoas. A sua visão está toda, no caso, distorcida. A pergunta que surge: será que Jesus falhou? Como que isso pode acontecer? Como que isso foi dar errado? E surge a pergunta que não quer se calar: ele é cego ou não é cego? Ele vê ou ele não vê? Qual que é o estado desse homem? É difícil descrever. Eu imagino eu aqui olhando, vendo um monte de árvore. É difícil descrever o estado, no caso desse homem. Agora, será que Jesus tinha poder de curar esse homem instantaneamente? Será? Interessante, porque no filho do oficial do rei, o oficial lá: mestre,
minha filha, eu não sou digno que entre na minha casa. Falou, pode ir embora, quero estar curada. Cura à distância. Cura instantaneamente, no mesmo horário, à distância. Outra hora eles estão no barquinho lá e vem aquela tempestade. Mestre, não importa que nós morramos. Vento, para tudo. Até o vento ouviu a voz de Jesus. Lázaro, 4 dias morto, fedendo. Não havia mais nenhuma esperança para Lázaro. O morto conseguiu ouvir a voz de Jesus. E o que foi que aconteceu, queridos? Por que Jesus teve que realizar esse milagre, no caso, em 2 tempos? É evidente que Jesus poderia tê-lo curado instantaneamente com um simples receba, no jargão cristão. Ele podia falar, receba aí, que já seria curado. Jesus, ele poderia ter feito isso. Porém, toda aquela situação não foi um incidente. Jesus queria comunicar uma mensagem aos seus discípulos e dar uma imagem deles mesmos. É esse que é o sentido desse milagre. Os discípulos sim estavam como aquele cego. Faltavam nos discípulos, suas visões eram superficiais, terrenas. Eles apenas viam coisas, milagres, mas eles não enxergavam o Deus do milagre. Essa era a dificuldade dos discípulos. Eles enxergavam os milagres, eles não conseguiam enxergar o Deus dos milagres. Agora, como que Jesus chegou nessa conclusão? Acompanha comigo a partir do capítulo 8, para vocês entenderem como que eram os discípulos, a situação como que se correu. Marcos 8, verso 1. Naqueles dias, outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo com eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfaleçam pelo caminho, e alguns deles eram de longe. Jesus teve compaixão do povo. 3 dias, mais de 4.000 pessoas com Jesus. Se eu despedir essas pessoas assim, eles vão se desfalecer. Qual que você tem aí? Uns pães, alguns peixes. Jesus aqui ele realizou a segunda multiplicação. As pessoas saciaram a sua fome. Aí daí eles partiram para a região de Dalmanuta. Aí chegando nessa região, quem que veio se encontrar com Jesus? A partir do verso 11. Os fariseus. Eles vão lá querer perturbar Jesus. Se o Senhor é o Filho de Deus mesmo, manda um sinal do céu para nós ver aí. Jesus tinha feito tantos milagres. Manda um sinal do céu, faz cair um raio, uma trovoada aí, que aí nós vamos crer que o Senhor é o Messias, que o Senhor é quem você diz ser. Jesus diz, nenhum sinal vos será dado, geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Jesus ele é confrontado nesse momento, no caso dos fariseus. Primeiro ele faz uma multiplicação, depois ele é confrontado com os fariseus. Aí a partir do verso 14, veja o que acontece. Que aqui é onde está todo o entender dessa história. Ora, aconteceu que eles partiram, né? Eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham comigo senão um só. Eles estavam com Jesus e esqueceram de levar pão. Aí no meio da viagem, não trouxemos pão, e agora? Só tem um pão. E estamos não sei quantos no barco. Estamos sem pão. E Jesus ele aproveita a oportunidade, como Jesus, ele nunca deixava escapar uma oportunidade. Ele diz, olha, vede guardar-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. Ele discorre e disse, é porque não temos pão. Queridos, Jesus, ele está falando para seus discípulos de algo muito sério.
que eles deviam se precaver do fermento dos fariseus. Jesus estava preparando aqueles homens, eles iam ser os futuros apóstolos. Vocês devem se precaver, sabe do quê? Da hipocrisia, da falsa religiosidade. Vocês devem se precaver da mentira, do exibicionismo religioso. Vocês devem se precaver de colocar julgo sobre as pessoas, de querer ser visto como bambambam no meio de todos, porque era isso que os fariseus faziam. Eles gostavam de serem vistos como homens de Deus e como religiosos, mas Jesus disse que eles eram sepulcro caiado, podre por dentro. Vocês devem se guardar disso, dessa hipocrisia religiosa. É disso que Jesus está falando. Que você deve se guardar do fermento de Herodes, da politicagem, da sujeira, do mundanismo, da sensualidade, da lascívia. Você deve se guardar de todas essas coisas. E vocês preocupados com o pãozinho. Veja o que estava acontecendo no meio dos discípulos. Jesus falando de coisas espirituais, e eles preocupados com coisas visíveis, com coisas palpáveis. E Jesus, ele fica indignado. E Jesus percebendo, no verso 17, Jesus percebendo lhes perguntou: por que discorreis sobre não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Vocês têm um coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis. Veja, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvis. Aí no verso 19: e de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Aí Jesus termina no verso 21: não compreendeis ainda? Eu estou com vocês, eu posso fazer milagre, posso fazer cair pão aqui nesse barco, onde for que seja, e vocês preocupados com pão. Existem coisas mais importantes para se preocupar. É essa mensagem que Jesus está querendo dizer. E esse cego aqui, ele ilustra os discípulos. Ele está ilustrando a situação dos discípulos. O que eu vejo? Eu vejo árvore. Eu vejo coisas. Eu não consigo ver mais nada. A Bíblia não narra, mas se fosse eu faria isso. Eu olhava assim. Tá vendo esse cegão aí, ó? É vocês. Aqui não tá, eu não vou ousar dizer isso, mas se fosse eu faria isso. Mas esse cego aqui retrata os discípulos. Vocês entenderam como o decorrer da história mostra o posicionamento, como esses homens estavam? E isso é muito preocupante. Sabe por quê? O povo evangélico no Brasil está crescendo muito. Segundo as pesquisas aí, somos cerca de 35%. 35% do povo evangélico no Brasil. E há estudos que poderemos chegar ainda a 50% de evangélicos. Já pensou nisso? Que bênção! Glória a Deus! Aleluia! Mas a realidade, irmãos, que nós vemos essa crescente, mas há uma grande crescente de crentes, do jeito que estava esse homem, cegos. Há uma crescente, mas há uma crescente também de cristãos doentes, cristão que os seus olhos espirituais ainda não foram abertos, que faltam neles discernimento espiritual, crentes que vão à igreja, mas vivem uma vida medíocre. Eu falo vida medíocre, o seu relacionamento com Deus é medíocre. Existe isso. Existe isso no meio do povo. Por que que a igreja brasileira não faz tanta diferença como deveria? Por quê? Porque nós estamos como esse homem. Nós estamos com nossos olhos vendo coisas.
Nós não estamos conseguindo enxergar o Jesus da história. Eles conheciam Jesus, conheciam os milagres de Jesus, e o povo conhece muito bem os feitos, os milagres de Jesus. Conhecemos sim, mas o que o crente precisa conhecer não são os milagres de Jesus, mas é o Jesus dos milagres, é o Jesus da história, é o Jesus que nos salva, é o Jesus que está comigo e está com você. É esse Jesus que nós precisamos conhecer, o nosso amigo, mais chegado que o irmão. É esse Jesus que nós precisamos conhecer. E os discípulos andando dia e noite com Jesus não conseguiam enxergar essas coisas. Irmãos, não deve ser fácil. Eu sei que não é fácil, é difícil. Mas Jesus, Ele quer que nós o enxerguemos. É isso que Jesus espera de mim, espera de você. Mas como que eu posso diagnosticar uma pessoa assim? É simples. Primeiro, nós vivemos com pressa. Vivemos com pressa. Corre para aqui, corre para acolá. Jesus já não é prioridade. Jesus não é prioridade das nossas vidas. Vivemos uma crise espiritual. Vivemos. Quando eu posso, eu gosto de ouvir um programa na rádio, que é do Paulo Romero, eu gosto de ouvir. E no final, pedidos de oração. E são muitos pedidos de oração pela vida espiritual. Eu até falei isso hoje na escola dominical. Oração pela vida espiritual. Foi oração pela vida espiritual. Será que o mundo está influenciando tanto essas pessoas? O que está acontecendo? Nós vivemos no Brasil, país laico, nós temos liberdade de expressão, de cultuar, fazer o que nós queremos. Nós temos essa liberdade, vida espiritual. O que está matando tanto essa pessoa? Minha vida espiritual. Eu acredito até que existem momentos que nós podemos sim entrar numa crise, mas são muitas pessoas, são muitos pedidos com crise espiritual. É difícil nós poder entender isso. Aí eu leio lá os Hebreus, lá nos heróis da fé. Eu gosto do finalzinho. Aqueles que andaram errantes foram cerrados ao meio, queimados vivos, enforcados. Que o escritor diz: homens cujo mundo não era digno. O mundo não era digno de ter esse tipo de homens. Agora, será que eles tinham culto todo domingo? Será que eles tinham pregação todo domingo? Eles andavam errantes, sozinhos. Então o que é que fazia esses homens caminhar até o final morrendo, sem esmorecer? É que eles conheceram o Jesus dos milagres. É isso que eles conheciam. Era essa fé, essa convicção que dava força para eles caminharem. Era essa fé da qual eles tinham. Gente, nós somos religiosos. Muitos de nós somos crentes domingueiros. Tem muitos que trabalham, eu entendo, existe sim, dificuldade, mas muitos são crentes domingueiros. É verdade isso. Só busca a Deus quando o calo aperta. Porque as nossas prioridades são outras. Essa é a realidade. Vivemos preocupados, ansiosos, com medo. Irmão, tem gente que tem medo do presente, medo do futuro, medo da situação do país, até do que não existe, a gente com medo. Ah, estou com medo do que? Não sei, mas sei que eu estou com medo, não sabe nem do que. Vivemos com medo. O medo hoje domina a crente. Isso é difícil, por quê? Porque existe algum tipo de cegueira em nós. Temos dúvidas quanto à fé e quanto ao perdão de Deus. Quantas pessoas que vivem se martirizando por pecados do passado. Talvez ele cometeu um pecado no passado que ele nunca mais conseguiu esquecer. Ele vive se martirizando. Deus já esqueceu do pecado daquele cidadão. Ele está se martirizando, tem dúvida. Carrega esse fardo nas costas. Isaías diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlata, Ele perdoa, Ele lança no abismo. Deus esquece nossos pecados e nos dá uma oportunidade de vivermos uma nova vida.
É gente presa nessas coisas. Dúvidas quanto à salvação. Existem pessoas que não têm certeza da salvação, porque ela julga que a salvação é por obras. É Cristo que me justifica. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Não foi por obra nenhuma que eu fiz, não. Eu faço boas obras porque eu sou salvo, não é para ser salvo. E ainda de todas as obras que eu fizer, ainda tenho que me considerar inútil, porque só fiz o que foi mandado. Nós não temos mérito nenhum em obras. As nossas obras glorificam o Pai que está no céu. É a nossa forma de adorar o nosso Deus com o nosso corpo. É simplesmente isso. E pessoas têm dúvida quanto à sua salvação. Pessoas que têm os seus olhos vendados, vendo árvores como esse homem. Pessoas que não é feliz consigo mesmo. Existe. Pessoas que têm tanto conflito interior que não é feliz consigo mesma. Essa pessoa, ela tem alguma dificuldade, ela está com algum problema de visão. A sua visão espiritual ela não foi aberta de uma forma plena ainda. Essa pessoa precisa de ajuda. E você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe disso. Lá no interior, no fundinho do seu coração, você sabe que tem alguma coisa errada. Temos dificuldade de descansar em Deus. Essa é uma outra realidade. Quanta dificuldade que nós temos de descansar em Deus. Colocar as coisas diante do nosso Deus e descansar. Fazer minha parte, sim, lógico. Não vou descansar em Deus cruzando os braços. É fazendo o que me cabe, mas sabendo que Deus está comigo. Sabendo que meu barquinho não vai afundar, porque Ele está no barco comigo. Que no momento que eu estiver ali, Ele vai me segurar, sabendo que eu não vou desfalecer, porque Ele está comigo. O que leva uma pessoa, queridos, ficar nesse estado? E sabe por que nós somos assim? Porque nós temos demasiada preocupação com as coisas terrenas. Essa é a realidade. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus, dos Herodes. Filhos, cuidado com a hipocrisia religiosa, com a falsa religiosidade. Cuidado com a mentira. Cuidado com o mundanismo. Cuida da sua vida, santifica a sua vida, vive para Deus, vem me buscar, eu tenho bênção para você, eu quero construir um relacionamento contigo. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu preocupado com o pãozinho. É essa que é a realidade. O pãozinho simboliza aqui as coisas corriqueiras, as coisas passageiras, as coisas que vão passar e que eu não vou levar nada. Em vez de eu estar preocupado comigo, com a minha vida espiritual, eu estou preocupado com as coisas. É por isso que nós ficamos nesse estado que eu acabei de diagnosticar agora. Prioriza o que é material. E isso é coisa antiga, gente. Asaf no Salmo 73. Leia o Salmo 73 em casa. Ele diz que ele tinha inveja dos ímpios. Pô, eu queria ser como aqueles homens lá, andar de carrão. Pessoas que invejam os artistas porque tem dinheiro, porque são famosos. Pessoas invejando esse tipo de pessoas, querendo ser como eles. E Asaf, talvez passando uma luta, passando uma dificuldade, ele vê os ímpios lá na churrascada, só na festa, vida boa, só no somebody love, não preocupado com nada com a vida. Olha como eles estão felizes, eles têm tudo. Churrascada todo domingo, festa aqui, festa acolá. Eles saem e se divertem. Eu passando essa luta aqui. Asaf começou a ter esse tipo de pessoa. E ele escreve. E eu comecei a ver isso. Quase que meus pés escorregaram. Quase que eu me desviei.
Asaf era levita. Ele era um dos regentes do tempo do reinado de Davi. Asaf era levita da casa do Senhor. Aí ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Entendeu o mistério? Até que eu entrei. E quando ele estava só olhando, ele foi se martirizando. Aí ele entrou no santuário de Deus. Aí eu fui compreender o final dos ímpios. Aí eu fui começar a entender. Aí Deus começou a me mostrar as coisas. Aí eu comecei a ter uma visão espiritual. Os meus olhos começaram a se abrirem. Essa é a realidade. Asaf passou por isso. Então é algo antigo, não é só nosso não. Nossos antepassados já passaram por isso. Outra coisa é quando o nosso coração não é totalmente envolvido. Isso é uma realidade. Irmãos, para viver para Cristo, existem atitudes que exigem decisão firme. Eu tenho que me posicionar. Não existe ficar em cima do muro. Não existe. Pastor Oswaldo contava, né, do muro, né? Que tinha um cidadão lá em cima do muro. Aí tinha um anjo de um lado e o diabo do outro. Aí o anjo: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o cidadão em cima do muro: não sei. E o anjo todo preocupado que ele viesse para cá do muro. E o diabo lá: nem aí. Mas por que você está preocupado? O muro é meu. O muro é do diabo, gente. Para servir a Deus exige posições firmes. Ou eu sou, eu não sou. Com Jesus não existe negócio de amarelar. Eu sou, eu não sou, e fim de papo. Onde eu estiver, eu sou de Deus e acabou. Exige posições firmes. E muitas vezes a posição custa caro. Lá vai o crentão, lá vai o Bíblia. Uma vez falaram que a minha Bíblia, essa aqui, ó, grande, parece uma rapadura, porque ela é grande. Foi a rapadura, para mim é evangelho, que é poder de Deus. Então exige uma posição firme. Falta de compreensão do Deus que você serve. A doutrina define as coisas, irmãos. Eu leio as cartas de Paulo. Paulo trazendo definições teológicas para nós compreender o Deus que nós servimos. Tem crente que tem medo de olho gordo, inveja, praga, macumba, com medo. Inveja. Irmãos, existe algumas rádios evangélicas. Liga, irmão, Deus está me revelando que é inveja. Misericórdia. A Bíblia diz, Pedro escreveu, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Mas também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Para ele chegar em mim, tem que peitar o anjo. Eu tenho uma proteção, Deus me protege. Eu tenho a cobertura do sangue de Jesus em mim. Eu tenho o Espírito Santo que mora dentro de mim. Eu preocupado com inveja, com olho gordo, com macumba. Porque eu tenho uma visão distorcida do Deus que eu sirvo. Meus olhos estão cegos, eu não consigo enxergar. Quantas pessoas com medo dessas coisas. Queridos, esses motivos nos levam a ficar com o coração endurecido. Endurece nosso coração e nos torna insensível ao cuidado e à voz de Deus. É por isso que nós ficamos dessa forma com as nossas vidas. E por causa da cegueira da igreja, existem líderes religiosos que estão ficando milionários por causa da cegueira da igreja. Tem gente que sabe disso. Estão ficando milionários porque a igreja está cega. Vem aqui, vamos fazer um ato profético. Vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a igreja está cega, não sabe o Deus que serve. Seus olhos estão cegos. E muitos ficando milionários. A igreja que é para fazer a diferença está atrás de cura.
Sendo que Jesus já nos curou, já nos limpou, já nos perdoou. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa em Deus. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou filho de Deus, eu sou tudo em Deus. Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que ficar procurando essas coisas que o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, que são os ímpios que procuram. Cristãos agindo como ímpio. As bênçãos de Deus, elas seguem aqueles que o creem. Elas vão me perseguir. Eu não preciso correr atrás. Devemos correr atrás de almas. Isso é a realidade. Devemos correr atrás de almas. Ganhar almas para Jesus, com as pessoas se perdendo. Pessoas que estão literalmente cegas, presas, precisam de uma palavra de conforto. Ouvir que Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história. E muitos de nós, cegos, como esses discípulos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora eu tenho esse problema. O que eu devo fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Até agora eu só trouxe diagnóstico aqui. Como que eu devo me curar disso? Qual é a receita bíblica que eu tenho para trazer cura para todas essas situações? O que eu devo fazer para solucionar esse problema? Primeiro você precisa reconhecer isso. É simples, você precisa reconhecer. Faça como cego. O que vês? Eu só vejo homens como árvore. E se não tivesse falado nada? Tá vendo? Tô vendo. Tá vendo? Amém. Foi curado. E ia ver um monte de árvore. Ele reconheceu que tinha alguma coisa errada com ele. Ele reconheceu que ele via os homens como árvore. Eu tenho tanto medo desse negócio de declarar, sabe? Vamos declarar que aqui o Brasil é do Senhor. Vamos declarar que você é curado. Vamos declarar que você é isso. E declara para o seu irmão. É tanta declaração e o povo doente. Não é para declarar, é para você fazer como Isaías, olhar para dentro de si. Falar, estou desfalecendo. Fazer uma análise introspectiva. Ficar declarando, declara. Aí você vai embora, nem sabe o que você declarou. É hora de sentar e fazer uma análise. Falar, Deus, eu estou cego, eu preciso que o Senhor me cure. Tira essas escamas que estão nos meus olhos. Peça ajuda a Deus. Você reconheceu agora? Peça ajuda a Deus. Como? Leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia sem reservas. Leia, fala, Deus, o que você quer falar comigo? Gente, a Bíblia é tão rica. Leia a Bíblia, fala, Deus, fala comigo. Sem reserva, sem conceitos, sem preconceitos. Fala, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir. Como uma criança que ela ouve aquela historinha e fica assim, ó. É dessa forma. Leia a Bíblia sem reservas. Ore a Deus. Ora, fala, Deus, me ajuda. Jejue e busque Deus em oração. Sabe o que salvou aquele homem? Foi a sinceridade dele. Foi a sinceridade dele. Chegar diante de Deus, eu preciso de ajuda. Foi a sinceridade de Deus. Deus, me ajuda. Senhor, eu estou aqui dentro. Eu estou vendo árvores. Eu estou vendo coisas. Eu estou preocupada com o pão. Esse mundo tem me engolido. Eu estou tendo dificuldade de ter um relacionamento contigo, porque eu sou como esse homem. Peça ajuda a Deus. E não dê ouvidos ao inimigo. Não vai dar ouvido para o diabo, irmãos. Porque existe uma luta espiritual, sim, existe. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, dominadores do mal. O diabo quer nos afastar de Deus.
Irmãos, o diabo não está nem um pouquinho se lixando para a gente. Ele quer nos afastar de Deus, para ferir o coração de Deus, porque Deus se entristece. Não é assim a palavra do filho pródigo? O filho foi embora para bem longe, ele sumiu, foi para bem longe, não tinha telefone, não tinha nada na época. E o pai triste, sempre esperando o filho voltar. O filho aprontou tudo o que quis, até que ele caiu em si, ele voltou. O pai não soube nem chamado de seu filho. O pai abraçou ele, deu roupa nova, sandálias, anel. Vamos matar um novilho cevado, vamos fazer uma festa aqui. Porque ele estava morto, ele se tornou a viver. Esse é o nosso Pai que nos ama. Porque o filho foi embora, o pai ficou ali aflito, mas esperava o filho. E a igreja, quando está nesse estado, Deus fica afligido, sim. Deus se entristece, sim. Como que eu sei isso? Verso 8, 21. Não compreendeis ainda. Olha a expressão de Jesus. Jesus está indignado. Vocês não compreendeis ainda. A expressão de Jesus. Jesus é a própria expressão de Deus aqui. Preocupado com a situação. Não dê ouvidos à revista do inimigo. Agora, para encerrar, sabe quando a cura vem mesmo? Aí nós vamos continuar no verso 27. Quando Jesus diz: quem diz o homem ser o filho do homem? Quando nós respondemos essa pergunta do mais íntimo do nosso coração, essa resposta é quem está no nosso coração, irmãos. Que diz o homem ser o filho do homem? Ah, João Batista, um dos profetas aí, Elias, sei lá. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando essa verdade entrar nos nossos corações, é aí que vem a cura. Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem tu és? Tu és o Messias, aquele profetizado pelos profetas. Quem tu és? É aquele que se fez carne e viu a sua glória como gente do Pai. Quem é o Messias? É aquele que morreu e ressuscitou. Quem é Jesus? É aquele que tem o nome que está acima de todos os nomes. E todos os joelhos vão se dobrar dizendo que Jesus é o Senhor. Aleluia! É quando nós temos essa resposta no mais íntimo do nosso coração. Quem é Jesus para você, meu querido? Quem é Jesus para você? Você já se fez essa pergunta? Eu gosto daquele cântico lá. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É isso que Jesus é. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Eu amo minha família, mas Jesus é mais importante que a minha família. Ele é tudo que eu tenho. Jesus quer que nós o vemos. Como Davi dizia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele via Deus. Davi era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. E como ele cuidava, já tinha livrado do urso, do leão, ele dava vida pelas ovelhas. Ele olha para Deus e fala: eu cuido daquelas ovelhas. Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor, o Senhor me completa. O Senhor é tudo para mim. E essa certeza que eu tenho no Senhor, essa convicção me faz andar em passos verdejantes. E olha que se foi o homem que passou luta, foi Davi. De tudo que é jeito que nós imaginamos, ele me faz andar em passos verdejantes. Ele é um homem que nos seus atos e baixos, ele sabia o Deus que servia. Quem é Jesus para você, meu querido? Eu vejo. O que eu vejo?
vejo? Eu vejo o Cristo da história. As pessoas estão preocupadas nas histórias de Jesus, mas Jesus quer que nós conhecemos o Cristo da história. É por isso que quando Pedro respondeu por uma revelação divina: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro, sobre essa afirmação eu vou estabelecer a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluias! Quem que nós estamos vendo? O que você está vendo, meu querido? O que você está enxergando? Será que nós não estamos vendo árvores? Será que não existe um tronco de árvore na frente de nossos olhos? Irmãos, eu consigo ver Deus. Não nos meus olhos carnais, mas eu consigo ver Deus aqui. Eu consigo ver Deus aqui. Eu tenho tanta certeza que Deus está aqui. Eu consigo ver Deus aqui. Que Deus, Ele está aqui. Ele não diz, quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Então eu vejo com os olhos da fé. E Deus, Ele quer que nós o vejamos dessa forma em todos os momentos das nossas vidas. Quando eu olho, eu estou vendo Deus. Que nós aprendemos a enxergar Deus em todos os momentos. Que Deus está comigo. Eu acredito que nós estamos vivendo o último momento da igreja. Eu acredito nisso. Eu acredito. Isso é uma coisa minha. Não estou pregando doutrina nada. Inclusive eu acho que o meu pequenininho não vai ver a morte. Eu acho, né? Que do jeito que as coisas vão. E o que Deus quer de nós? Deus quer que nós vejamos. Aí o que Jesus fez? Então novamente Ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido de tudo e distinguia perfeito. O que Deus quer fazer hoje? É isso aqui. Colocar suas mãos de poder nos nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos?